Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos falar sobre dois assuntos, né? Ontem a gente fez um vídeo sobre a possibilidade do Ariel jogar junto com o Galhardo e o GE hoje trouxe uma fala do Marcelo Cabo sobre isso também e a gente vai comentar com vocês, obviamente, né? Muita gente está pedindo para os dois jogarem juntos e Cabo falou uma coisa sobre isso. A gente vai trazer aqui para vocês e vai comentar também sobre isso, beleza? Também vamos falar do tema maior do vídeo, que é a questão da torcida, né? O Ciro Santa Cruz, ela permanece crescendo. Então, tem assuntos aí que a gente vai falar com vocês aqui durante o vídeo. Mas, antes de seguir, vou pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, compartilhar para mais pessoas conhecerem nosso conteúdo e também deixar seu comentário, que é de suma importância para o nosso debate aqui no dia de hoje. Vamos lá. Vamos falar aqui dessa primeira parte aqui da matéria aqui que eu peguei do GE. O GE falou aqui, tem uma fala do Cabo, né? O Cabo falou sobre a questão de jogar o Ariel e o Thiago Galhardo junto, né? E ele tem uma fala aqui que o GE frisou, que é a questão técnica, tática do jogo é exatamente isso. A ideia é usar o Ariel junto com o Thiago. O Thiago vem com aquele 10,5 no futebol, além daquela função de posição que você vê o atacante, né? Então, basicamente, a ideia do Marcelo Cabo é posicionar um Galhardo recuado. Eu não sei se na função do William Júnior, porque o William Júnior muitas vezes se posiciona como um meio atacante, né? Então cai pelos lados, ele tem essa infiltração, ele trabalha muito como esse cara, um meio atacante, não só como um meio armador. Já o Theo Galhardo, eu não sei, apesar do que o Marcelo Cabo fala aqui de meio armador e segundo atacante, eu não sei se ele vai conseguir dar a dinâmica que o William Júnior entrega. Porém, obviamente que Thiago Galhardo tem mais qualidade, né? Então ele fala aqui o meio armador e o segundo atacante. E a gente pode utilizar o Thiago como segundo atacante e o Ariel como definidor, que faz o pivô e tem um bom cabeceio. Basicamente é o Galhardo aqui, o Ariel mais ou menos aqui, e só o Galhardo vai ter que flutuar. Eu não consigo ver o Galhardo como esse 10 caindo pelos lados. Obviamente que se ele vai ter que correr lateralmente, a corrida dele no meio do campo, né? A corrida dele de recomposição, ela vai ser prejudicada e vai diminuir, né? Então, vamos entender, mas o Galhardo é um cara bem inteligente, tá? No meu ponto de vista, eu acho que é fundamental você jogar com os dois juntos. Eu acho que Ariel é um jogador que vem para ser titular junto com o Galhardo. A Santa Cruz hoje não tem como se dar o luxo de colocar o Ariel no banco. Mas deixa aqui no comentário o que vocês acham. Não vamos estender muito, porque ontem já falamos sobre isso. Vamos falar sobre a questão das torcidas. Deixa eu compartilhar a tela aqui. E a gente vai falar sobre as torcidas aqui também. Sobre as torcidas, que aqui para mim é o foco do vídeo, porque ontem já tinha falado sobre Galhardo e Ariel, hoje trouxe essa fala do Cabo para complementar o vídeo de ontem, né? Flamengo cresce com a maior torcida do país e Corinthians e São Paulo cai, né? Isso aqui é o que dá, tá? Isso aqui é o que dá. Anos sem conquistas relevantes, anos sem bom futebol, muito problema de bastidor. Acontece isso aqui, ó. A torcida cai. É isso. Não quer dizer que deixou de ter torcedor, obviamente. Aqui na pesquisa provavelmente não bateu com isso, né? E não houve crescimento, né? Acho que queda, acho que não houve, não. Quem é corintiano não deixou de ser corintiano, né? Então, basicamente é isso. Eu acho que a torcida do Corinthians e São Paulo permanece, obviamente, questão de números. Quando as outras crescem, Corinthians e São Paulo deixam de crescer. Então, numeralmente, o Flamengo passa a ter mais torcedores, formando torcedores, enquanto Corinthians e São Paulo formam menos, né? Então, essa é a forma de cair. Mas, para o pessoal entender aí, não é que Corinthians e São Paulo deixou de ser torcedor, tá? É só esse ponto aí, bem, para a gente também deixar as coisas certinhas. Vamos lá. Vamos logo para o ranking aqui, falar da torcida do Brasil. 21% das torcidas, de todo torcedor do Brasil, torce pelo Flamengo, um número exorbitante, o dobro praticamente o dobro do segundo colocado, que é o Corinthians, com 11,9%, que é praticamente o dobro do terceiro colocado, que é o Palmeiras, né? Então, esses três aqui, inclusive o Palmeiras vem crescendo nos últimos anos, muito sucesso no futebol, e isso, com certeza, você vai formando mais torcedores, enquanto os outros mantêm, né, se estagnam ali, né?
O Vasco é anos e anos de sofrimento, mas ainda permanece ali como quinta maior torcida do Brasil. Isso aqui é um dado importante, né? A torcida do Vasco é uma torcida muito apaixonada, né? Parece muito com a nossa torcida aqui, que não vive boas lembranças de futebol há 40 anos, né? Podemos dizer, mas a gente se mantém sempre aí entre as 20 maiores do Brasil. Inclusive, estamos na frente do Atlético, né, de Paranaense e do Remo. Eu acredito que a Ceará é grande, Fortaleza é grande, seleção brasileira está aqui, mas eu acredito que Santa Cruz, voltando os trilhos do futebol, a gente vai começar a formar mais torcedores e a gente consegue aumentar consideravelmente esse número aqui, tá? O time da capital ali tem os simpatizantes, né? 1,3%, e os demais aí, o Botafogo vem crescendo, né? Inclusive aqui nos dados, cadê? Tem aqui embaixo os dados das imagens positivas. O Botafogo vem crescendo, a torcida, 2 pontos. O Bahia cresceu 5 pontos. O Corinthians caiu 3,6 pontos. O São Paulo caiu 1,8 e o Palmeiras caiu 0,9. Apesar dos últimos anos, o Palmeiras vem bem, disputando muita coisa, mas vem caindo, entre aspas, tá? Novamente. É aquela questão. Não formou mais torcedores que os outros. Então, numeralmente, você realmente tem um recuo, mas não quer dizer que deixou de torcer, tá, pessoal? Muita gente pega essa... Eu tô falando isso porque muita gente pega essas pesquisas e fala, o torcedor do Palmeiras que abandonou o Palmeiras deixou de torcer o Palmeiras. Não, não é assim. O torcedor deixou de torcer para Santa Cruz. Não é assim. O cara pode se afastou, pode estar abusado, mas não deixou de torcer pelo time, né? Basicamente é isso. É raro as exceções, né? De um cara que tirou a camisa do Palmeiras e botou do Corinthians. Isso aí é raro acontecer isso. É raro tirar a camisa do Santa Cruz e botar do Sport e vice-versa. É raro acontecer isso. Tirar do Sport, colocar do Santa, é muito raro. Porém, tem um ponto aqui do Cássio. Deixa eu pegar aqui o Cássio Zipoli. Bom, aqui é o blog do Cássio Zipoli. Para mim, é o melhor blog. Para mim, é o melhor blog que tem. Muito didático. Muito didático, muito bom de ler, muito tranquilo de ler, muito fácil de entender. Então, para todo torcedor, indico seguir o Cássio Zipoli e também acompanhar o seu blog. Os 6 maiores clubes do Nordeste somam 12 milhões de torcedores. Veja a pesquisa na região. Vamos lá, vamos pegar a pesquisa aqui na região. Aqui foram a dica, como foi feita a pesquisa, né? Então, a pesquisa do torcedor divulgada pelo jornal O Globo, produzida na parceria com Ipsos e IPEC, beleza? O Bahia segue liderando entre os clubes nordestinos e a gente vai falar aqui sobre o ranking, né? A pesquisa tem método diferente. A metodologia considera até 2 respostas, com a primeira opção, torcedor, e a segunda opção, simpatizante. Ele pergunta, você torce ou simpatiza por qual time do Brasil e por mais algum? Então, primeira resposta, torço pelo Santa Cruz e simpatizo com a seleção brasileira, por exemplo. É uma resposta válida, tá? Então, essas duas perguntas que eles fazem. Então, vamos lá. 12 maiores torcidas no Nordeste em 2025. População, 57 milhões. Mais de erro, 4%. Período aqui, 5 a 9 de junho. Vamos lá. Flamengo tem na região Nordeste 25% dos torcedores, 14 milhões e 27 e 270 mil. Eu, particularmente, acho que isso é uma vergonha, tá? Porque o Nordeste tem muito time tradicional, muito time para torcer, mas, infelizmente, antigamente, os jogos que passavam na TV eram jogos da região sul-sudeste, né? Então, basicamente, teve uma influência muito grande na formação de torcedores. Corinthians tem 5,250 mil, então 5 milhões e 250 mil, 9,2% dos torcedores. Palmeiras tem 9%, Palmeiras vem crescendo, tá? 9%, né, dos torcedores, 5 milhões 140 mil. O Bahia também vem crescendo com 7,4%, né, equivalente a 4 milhões e 220 mil. O São Paulo, 7%, equivalente a 3 milhões 990 mil, e o Sport tem ali também 4,9%, 2 milhões 790 mil. Vasco tem 1 milhão 770 mil, o Vitória 1 milhão 420, o Ceará 1 milhão 420, Fortaleza 1 milhão 310. Santa Cruz vem crescendo muito nas pesquisas, e isso jogando Série D. Então, Santa Cruz tem 1 milhão
e 90 mil. Acredito que Santa Cruz tem mais que isso, obviamente, né? Mas é uma pesquisa, então a gente tem que levar em consideração os números que estão aqui. Enquanto a seleção brasileira ali tem 1,4 e nenhum time tem, aqui temos 18 milhões de pessoas que não torcem para nenhum time, e aí é onde Santa Cruz tem que atacar, né? Converter torcedores. E isso se faz com o quê? Futebol em campo. Então, vamos esperar essa sair para isso aumentar, né? Vamos lá. Santa Cruz cresceu 5 pontos. Isso, novamente, eu tenho que repetir. Desde 2022, jogando Série D e ficando um ano sem divisão. Então, a gente vem crescendo mesmo sem jogar. Praticamente jogar as principais divisões. A última vez na Série B foi em 2017 e o último título da gente foi em 2016, se não falhar a memória, Copa do Nordeste, né? Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano, foi a semana dos títulos, né? Então, Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano em 2016 foram os últimos títulos da gente, e desde então a gente não ganha título, né? Então, estamos na fila aí 8 anos, ano que vem a gente precisa ganhar alguma coisa, tá? Precisamos ganhar alguma coisa com urgência. As 12 maiores torcidas do Nordeste em 2022, Bahia, o time da capital, Fortaleza, Vitória, Ceará e Santa Cruz. Então, basicamente é isso. A seleção brasileira permanece, Santa Cruz cresce 5 pontos. Para mim, é um crescimento muito grande para um time que praticamente não joga futebol, porque a Série D como o professor Gibson fala, é tudo que parece um futebol. Bom, mas é isso. Santa Cruz ainda assim agrada, ainda assim cativa, ainda assim chama, ainda assim é apaixonante. Por mais que distrate o torcedor, por mais que sofra com o torcedor, mas ainda assim é o nosso Santa Cruz, a nossa paixão, é a nossa loucura diária. Bom, é isso, é um vídeo que eu fico feliz em fazer, queria que meu clube tivesse numa primeira divisão, seria muito mais feliz em fazer isso, mas novos tempos vão chegar, novos tempos virão e estaremos aqui acompanhando essa alavancada do nossa maior paixão, que é o Santa Cruz Futebol Clube. Mas é isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu.